Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Grego Diário. Esse que é um conteúdo exclusivo para todos os membros que são acima do plano beta. Nós fizemos uma semana de estudos em João capítulo 1, versículo 1, e nós vamos entrar em outro texto muito interessante, que é o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, quando Paulo, ele instruindo o seu discípulo amado Timóteo, ele fala sobre o mistério de Cristo, o mistério da igreja. E lá no texto do capítulo 3, versículo 16, na NVT, nós temos uma forma poética, né? Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo mundo e levado para o céu em glória. Nós vamos estudar cada sentença para vermos quais que são os pontos gramaticais e exegéticos que nós podemos pegar como insight. Hoje nós vamos pegar a primeira frase que diz Hos ephanerote en sarki. Vamos ver de novo junto com a transliteração. Hos ephanerote en sarki. Nós temos três palavrinhas que compõem essa oração. Temos o hos, que é um pronome relativo, que quer dizer que, aquele que. O pronome relativo nós vamos ver a função dele já já. Temos o verbo phanerou, que quer dizer manifestar, aparecer. E nós temos o substantivo feminino sarx, que é talvez um substantivo que você conheça, que significa carne, corpo ou natureza carnal, dependendo do seu contexto. Indo para a gramática dessa oração, nós podemos ver que a função do pronome relativo, o hos, é de substituir um termo da oração anterior e estabelecer relação entre a oração que está antes e a oração que é, no caso, essa daí, hos ephanerote en sarki. O pronome relativo, no caso, hos, que está no caso nominativo, se refere à identidade daquele que é o cerne do grande mistério da piedade, né? Totes eusebeias mysterion, que é citado no finalzinho do versículo 15, ou seja, falar sobre a identidade de Jesus Cristo. Então note que o próprio pronome hos é o sujeito. Ele é um pronome relativo, mas ele é o sujeito que rege o verbo principal ephanerote, que está aí no aoristo. Colocando aí as traduções, né, para você ter uma noção, a tradução, vamos dizer assim, mais, formal, é a Bíblia de Jerusalém. Ele foi manifestado na carne, ou aquele que foi manifestado na carne. A NVT traduz, Cristo foi revelado em corpo humano. Olha só as nuances, né? E a NVI, ela traduz como Deus foi manifestado em corpo. Mas espera lá, esse pronome hos está sendo traduzido de três formas diferentes. Como Cristo na NVT, como Deus na NVI e como aquele que ou ele na Bíblia de Jerusalém. Como que a gente pode ter três traduções possíveis diante de um pronome relativo hos, que na melhor das hipóteses, numa tradução literal, a gente pode traduzir como aquele que foi manifestado em carne. Aí nós temos que ir para a observação exegética dessa curta oração, que tem a ver com a crítica textual. O que é a crítica textual? É a análise dos documentos antigos, das cópias antigas, dos manuscritos antigos e das eventuais diferenças que cada cópia tem. Você sabe muito bem que nós não temos os documentos que nós chamamos de autógrafos bíblicos, ou seja, a carta que Paulo escreveu, o originalíssimo a Timóteo. Não, o que nós temos são cópias e mais cópias. E há, entre as cópias, uma série de variantes, ou seja, diferenças que, quando comparadas, podem dar essa margem para diferentes tipos de tradução. Então, presta muita atenção que nós estamos lidando com um dado muito interessante. A NVT e a NVI divergem nas suas traduções devido a uma questão de crítica textual. Temos
na tradição de manuscritos, os manuscritos chamados unciais, que são os manuscritos escritos com um grego todo ele maiúsculo e sem espaçamento, provavelmente uma das primeiras formas de livro que nós temos aí registrados na história, códices como o Códice Sinaítico, Códice Alexandrino e aí por diante, que datam a partir do século V na melhor hipótese aí de datação. Mas o interessante é que quando você vai ver esses códices, você vê uma série de correções que eram feitas pelos próprios copistas. Então, o processo de cópia manual tinha essas coisas de você às vezes copiar errado palavras parecidas ou letras parecidas, né, copiar diferente, e você acaba tendo uma dupla possibilidade aí de texto. Então, nesses documentos, na sua forma original, no texto não corrigido, nós temos aí o aparecimento do Rhos, Ômicron, Sigma. E o sigma que era usado nessa época não era o sigma que parece um M deitado, mas era um sigma lunar que parece que tem a forma exatamente de um C. Então era o Ômicron e o sigma lunar. Só que as mãos de correção posteriores vão consertar esse Ômicron sigma, que é o Rhos, o pronome Rhos, pelo Theta sigma, ou seja, pela letra θ, que diferencia-se da letra ômicron só por um tracinho e pela mesma letra sigma. Então, como são letras parecidas, há a possibilidade do copista ter feito algum tipo de confusão na hora de copiar, ou o θ para o ômicron ou o ômicron para o θ. Mas aí um dado interessante, quando que o θ sigma ela significa theos? Tá faltando o epsilon e tá faltando o ômicron. Aí que tá. Em casos específicos, como os nomes de Deus, o nome de Jesus, o nome do Espírito Santo e nomes, por exemplo, de Maria, havia um costume de se fazer uma abreviação, pegar a primeira e a última letra e juntar, colocando um traço em cima. Então, se você tivesse um θ e um sigma e um traço em cima dessas duas letras, você teria um nomen sacrum, ou seja, um nome sagrado, uma abreviação de um nome sagrado. Então, θ sigma com o traço em cima significa theos. E o θ sigma se parece com o ômicron sigma e vice-versa. Então, houve esse tipo de confusão. Entretanto, isso de alguma maneira desabona o texto grego ou as variantes? Não, porque o próprio contexto ajuda a nos clarificar sobre a identidade. E outras traduções vão colocar como Cristo, porque é efetivamente ligado e relacionado ao contexto da igreja que nós podemos inferir a tradução de Cristo, que está ligado com a tradução de Deus, afinal Paulo entende que Cristo é Deus, e que também está ligado com o pronome relativo Rhos. Então, toda essa variação no texto grego nos dá aí diferentes possibilidades de tradução. Cristo foi revelado em corpo humano, Deus foi revelado ou manifestado em corpo humano, ou aquele que foi manifestado em corpo humano, em carne. Então você aprendeu hoje uma das formas aí mais consagradas de se escrever um nome sagrado, o nomen sacrum, que no plural quer dizer nomina sacra, é a denominação mais normal, e que como diferentes formas de cópia ou erros ou cópias que foram corrigidas depois podem dar esse tipo de diferença. Em todo caso, para além dessas diferenças, está claro que pelo contexto Paulo está falando de Jesus Cristo, porque ele que foi revelado em corpo, sarx. Uma última observação, nem todo o uso da palavra sarx quer dizer corpo no sentido pecaminoso, tá? Muitas pessoas têm esse mito que sarx é só corpo no sentido de carne corrompida, né, de carne pecaminosa. Jesus foi revelado em sarx, ou seja, em corpo, quer dizer um corpo material de carne e osso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, desse grego diário que trouxe muitas informações, e nos vemos no próximo vídeo na quarta-feira. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!